Invertemos. Eu vou esperar as meninas entrarem para convidar, porque outra vez eu convidei antes e não rolou. Oi, quem chegou? Oi. Oi. Agora Ana Paula Brasil, a Cris. Nossa, Casa da Cigana. Casa da Cigana é a Cris. Vou fazer uma propaganda dela. Para quem gosta, vale a pena, conheçam. Conhecedores O que ela entenderão. vende? A Cris, ela é holística, né? E aí ela vai para a área do tarô, ela vai para a área de energias e tal. É muito bom, eu adoro, né? Eu sou curiosa. Quem não é um pouquinho curiosa? Eu sou curiosa. Eu sou curiosa. Menos é algo que me anima. Cheguei bem. Agora, cadê a Cibele? Vai esperar ela pedir. Ela não Tá pediu? sem som? Quem tá sem som? Sou eu? Estão me ouvindo, gente? A Tô. Sheila. Oi. Ó, Você tá só me gente ouvindo? boa tá entrando aqui. Tô. Eu tô ouvindo você, Dara. Ah, E a então Lid tá bom. também. Então tá Todos ótimo. ouvindo. Então, Vocês estão ouvindo a gente aí, pessoal? tudo certo? Boa noite, Boa Casa da noite. Cigana. Boa noite, Boa meninas noite. lindas, amo tarô. Boa noite, Roseli. Então, Roseli, nós Agora é vem Ana Paula. duas. Neuza Galinucci. Oi, Ana Paula Brasil, é uma Erika militante Kerr. aqui de Santo André, militante, ativista, tem uma ONG também. Que legal. A Sheila. Raquel Vilas. Espalhando amor ao título. Deixa eu fingir que eu sou bonita e arrumada. Pronto, agora estou pronta. Ah, vai, para. Vamos fingir. Linda. Vou Deixa eu fingir. fingir que eu sou bonita. Acabou de sair do banho, com os cabelos tudo molhado. Aê! Agora sim! Boa noite para todo mundo, gente. Uhul! Sejam todos bem-vindos, todas E entrou. bem-vindas. Bruno, Olha. Paola, Regina. Oi, mães maravilhosas. Oi. Acho que agora a gente pode começar com a poesia da Cecília Meirelles com a Dara. Opa, vamos que vamos. Vai. Vamos ler. Para dar abertura ao nosso tema, não dou conta de tudo. Cecília Meirelles. Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo o dinheiro. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. E vive escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco ou se estudo. Não sei se corro ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é o melhor. Se é isto ou aquilo. Cecília Meirelles, gente. Desculpa aí a leitura. Agora eu descobri que eu preciso usar óculos, viu? Meu Deus! A última frase aqui, eu não conseguia, eu estava fazendo assim, ó, para enxergar. Desculpa, gente. Vou ter que ir pro oculista. Tá picotando, a Lidiane travou. A Lidiane espera ela voltar. A Ana Paula Lidiane. Minha mãe entrou! Boa noite! Boa noite, mãe da Cibele! E a Lid caiu. Oh, meu Deus, vamos juntar a véia.
Ela não tá ouvindo. Horton. A titia é Morton. Fala, Lid, pra gente te ouvir, que você tá muito quieta. Não, gente, hoje eu tô quieta porque A a gente gente tava tô sem no som. momento... Tava todo mundo sem som, tudo travado, a minha internet travou, mas são as maravilhas da tecnologia. Vocês estão me ouvindo? A Drica entrou. Boa noite, Drica. Estamos te ouvindo. Dara, eu vi o poema, Cecília Meirelles, pica, né? Ficou muito Essa legal. mulher muito é lindo. fantástica. Ela é. E tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Que é Eu não dou conta de tudo. E para começar, né, com essa... Gente, deixa eu dar uma pausa. Tem uma pessoa que entrou muito especial aqui. O Gabriel, ele entrou, ele tem Instagram, ele tá me vendo. Que Ele tá lá na lindo! minha mão. Oi, Gabriel! Oi, Gabriel. Peraí. Ana Paula Brasil, não sabemos se corremos por mais e se pedimos para todos se unir com nós, isso ou aquilo, bem isso, realmente. É isso. Que legal. É isso. É isso. É sobre Gente, isso. é sobre isso. E quem de nós não está sobrecarregada, né? Quem de nós não está carregando o mundo nas costas? Se ser mulher já significa carregar o mundo nas costas, ser mulher e mãe significa carregar duplamente o mundo nas costas, ser mulher e mãe de uma criança atípica significa carregar 3, 4 mundos nas costas, né? E para começar a falar sobre isso, eu já vou entrar na voadora. Ai, doeu. Ela já E a vai atacar o balde. Já vou chegar chutando balde. Até onde o machismo é responsável pela nossa sobrecarga? E aí, mulheres? Cri, 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 cri. Quem quer falar primeiro? Falem vocês. Tá passando, né? Eu vou Posso começar? Eu tô de mediadora, eu não queria. Pode. Eu mesma. Não, assim, para começar aqui, quando a gente divide, vamos começar do começo, né? Falando como mães, né? Somos mães e mães de crianças atípicas, mas somos mães de todas as formas. Quando as tarefas são divididas, ninguém ajuda ninguém, cada um faz a sua parte, né? Falando português bem claro, a coisa toda fica mais leve para nós. Talvez não para eles, porque eles vão estar carregando algo que eles não estão acostumados. Mas é mais justo para todo mundo, né? E na sociedade que a gente vive, essa realidade é para poucos. Na verdade, a gente tá numa sociedade de guerreiras, né? Já começa pelo nosso nome, né? A gente já entra o tema de hoje, eu acho que aborda muito isso, talvez. E o machismo, ele é uma coisa da gente enraizada, né? Vamos lá, nós mulheres, a gente já nasce com aquela sobrecarga do cuidado. E é uma sobrecarga que a gente, eu não sei se é DNA, tem que fazer pesquisas mais a fundo, mas a gente também tem um pouco daquela coisa do eu preciso cuidar. Né? Então. Eu não sei, eu não acho. Eu acho que também tem um pouquinho nosso, eu acho. E assim, os homens, eu preciso cuidar, a mãe fala pro filho. E aí o filho fala assim, mas eu já fui cuidado durante a infância, por que eu não posso ser cuidado na fase adulta? E aí ele casa, ou ele tem uma namorada, e ele vai perseguindo isso, e isso vai se tornando uma coisa cultural, cara. E, gente, isso, somos quem nós, é que cria, quem cria esses meninos, né? A gente que tem que mudar. Eu já tô mudando com meu filho. Aqui em casa, não tem esse negócio de tudo na mão. Não, vamos ajudar. Você também pode fazer. E eu acho que, às vezes, muito a gente não quer compartilhar, né? A mãe quer agarrar tudo, como se só ela vai saber fazer, só ela vai saber cuidar. E a gente tem que saber deixar o outro também aprender. Mas ele não trocou a fralda do jeito que eu queria. Tudo bem.
seu marido, né, seu parceiro não trocou a fralda do jeito que você queria, mas ele vai trocar do jeito que ele sabe. E tudo bem, né? A gente também Sim, tem que a bunda da deixar criança não cai, né? Não. tem que deixar. Depois de velhinho só que cai. Aqui, o que eu faço? no começo... Eu oriento, né, o Gabriel. Então eu falo assim, Gabriel, é um ajudando ao outro. Então, ontem mesmo, né, tinha uma tigela na geladeira, né, de queijo ralado. Ele derrubou, ele foi pegar outra coisa, sem querer ele derrubou. Eu estava aqui no quarto, eu ouvi o barulho, né. Aí depois falei, nossa, ele tá muito quieto, né? Deixa eu ver o que ele derrubou, o que ele tá aprontando. Quando eu cheguei na cozinha, ele tava com o kit dele, aquele kit de vassourinha pequeno, que tem a vassoura, a pá. Aí ele tava com a vassoura e a pá tentando varrer. Aí só que ele já tinha pegado um pano pra tentar ajudar o queijo ralado. Ele viu que com o pano não ia dar, ele largou o pano e foi pra vassoura e pra pá. Só que assim, a vassoura e a pá, vocês sabem, né? Ele já tá com quase 1,25 m e a vassoura é pequenininha, né? Então ele falou, mamãe, não tô conseguindo, mas eu dei tanta risada, porque ele teve iniciativa. E não podia. Tem que deixar. Quando ele derruba alguma bebida em cima da mesa, ou do rack, que eu falo, não come em cima do rack, não bebe em cima do rack. Ele vai lá, ele limpa mesmo. Aí eu vejo e falei, nossa, mas da onde veio esse pano que estava guardado? Quando eu vejo e percebo, foi ele que limpou do jeitinho dele. Mas eu deixo ele se virar. E eu falo, Mas Gabriel, aí a gente criou, né, Liz? Aí eu vou me intrometer, Sibeli. E aí eu vou falar que eu sou uma privilegiada. Porque, por exemplo, eu tenho um marido aqui em casa que compartilha todas as tarefas comigo. De fato, todas as tarefas ir na fisioterapia, ajuda nas coisas de casa. Hoje eu não tô afim de fazer a comida, ele vai, ele faz, ele colabora. A gente sai dessa coisa do machismo da mulher ter que fazer o almoço, janta, acordar, trabalhar, tá bonita, tá cheirosa, limpar a casa, à noite tem que estar de unha feita, Não, e aí a gente ainda... vai entrando nessa cultura, e ainda à noite ainda tem que estar, e se não faz nada, as amigas estão aí, eu sei que tem menor, então eu não vou usar um termo adequado, e se não faz nada, é assim, a pessoa ainda olha pra tua cara e fala, nossa senhora, eu casei pra isso, né? E se torna obrigação. Mas assim, eu sou uma privilegiada que eu tenho alguém que compartilha. Agora todos têm alguém que compartilha? né? Eu acho que a gente tem... Você tinha? Sim. Aqui também eu posso dizer, porque o Fábio, por exemplo, cuidou sozinho do umbigo do Gustavo. Ele que limpou tudo, deixou, fez o umbigo cair. Ele cuidou da minha cicatriz da cesárea, que os pontos inflamaram e eu fiquei com a barriga aberta, de verdade. Eu fui saber que a minha barriga estava aberta de verdade, bem depois que eu já tinha fechado, porque eu não olhava, eu tinha morrido de medo. Mas ele ficou lá olhando minhas tripas. Me conhecendo por dentro, fazia todos os curativos, ele participou de tudo. Mesmo em pane, porque foi justamente na época que ele estava se descobrindo autista. Ele lava a roupa, faz comida, a gente divide tudo aqui. Só que também eu também reconheço quais são as dificuldades do Fernando. Você também reconhece, no Fábio? Vocês reconhecem no parceiro? A Cibele tem um marido também, né, Cibele? Vocês vão falar do parceiro agora só pra eu ficar de fora? Não, porque o próximo tema você vai vir babafando esses homens. Com você, gata. Então, aqui, né, o Rafa ele não é muito de serviço doméstico, mas ele faz muito bem, né, a parte de fogão, né? Então, eu falei, no sábado eu saí com o Gabriel, né? E nós demoramos para chegar, né? Chegamos um pouquinho depois da hora do almoço e quando chegamos já tinha o almoço tudo pronto, né? Mas o ano passado que eu fiquei adoentada, ele ajudou a manter a casa, porque eu não podia sair da cama, né? Fiquei durante aí 3 meses praticamente acamada. Mas ele que, né, durante esse período, manteve junto com a mãe, né, a ordem da casa, né? E do jeito dele, claro, né? E isso não me ajudou muito, ajudou minha mãe também, para não sobrecarregá-la, porque ela estava cuidando do Gabriel também, né? E tinha coisa que minha mãe via que ele não conseguia fazer, ela vinha e ajudava, né?
Então, assim, o ano passado ele ajudou bastante. Não que ele não me ajude agora. Ele me ajuda, sim, mas o foco dele é o fogão. Assim, gente, mas vamos combinar que a gente tem o privilégio de Outras não. ter companheiros que participam, né? Eu não gosto da palavra ajuda, porque eu acho que quando a gente coloca como ajuda, dá a entender que a obrigação é nossa, e não é, né? Todo mundo mora, todo mundo dorme, todo mundo come, todo mundo usa roupa, todo mundo vive. Então, a obrigação é da família. Aqui o Gu ainda é pequeno, e ainda é difícil explicar algumas coisas para ele. Mas eu pretendo encaminhar ele de uma forma com que ele participe de tudo e que agora o que eu já consigo, tipo, leva o potinho na pia, né? Esse tipo de coisa, coloca a roupa no cesto, esse tipo de coisa ele já faz. Mas vai crescendo e vai tendo mais tarefas e vai entendendo melhor, né? A gente tem que entender limitação de criança também. Com certeza. A gente tem que entender as nossas limitações, a gente pede que as pessoas entendam as nossas, eu acho que a gente tem que entender nos outros, por exemplo. O Fê aqui, ele é super companheiro para tudo, mas na hora de ir pro médico e falar as terminologias médicas, né? Nefrectomia, eu também não saberia. Encefalopatia crônica não evolutiva. Meu Deus São do coisas céu. que o Fernando, ele gagueja, assim. Mas eu reconheço que na hora, só o fato dele estar ali é um privilégio para mim. Né? Só o fato dele ser um pai presente, eu vejo isso como um privilégio. Só que ao mesmo tempo é uma questão cultural da gente, e quando fala uma coisa do machismo, eu acho que assim, nós somos algumas pessoas privilegiadas, outras não têm isso. E às vezes essa sobrecarga para as pessoas e para o geral, mesmo eu tendo uma pessoa que me ajuda, eu já me sinto sobrecarregada. Sim. E aquela coisa assim, nós somos privilegiadas por um lado, mas por outro lado, eles não fazem mais do que obrigação deles. São pais. Não são eles que estão fazendo o favor, e não são eles que são maravilhosos porque fazem, e não são eles que são os alecrim dourado que nasceu do campo e foi semeado. Não, eles fazem obrigação, eles, por mais que eles façam, ainda assim, eu acho que a gente acaba tomando mais à frente. Até no meu caso, por falta de paciência para algumas coisas, em vez de ficar, né, pedindo, tem hora que eu vou lá e faço e, sabe, não aguento esperar o tempo. Minha culpa, eu sei. Até mesmo porque a gente tem parceiro, né? O que quando a gente casa com uma pessoa, é o quê? É o parceiro, né? E assim, mas enfim, eles não são maravilhosos por conta disso. Os outros é que são uns caqueira, né? Pra não falar uma palavra bem feia. Já que uma criança Dara, dê seu depoimento. Não, vocês me excluíram, entendeu? Me senti... Não. Você já passou por esse período. Sim, você já teve uma... Sim, tive já um parceiro, o pai dos meus filhos, e ele ajudava, sim. Eu não posso falar que não ajudava, não. A gente aprendeu juntos, inclusive, a cuidar da Yakine, a fazer tudo. Ele sempre fez as coisas. Hoje é diferente porque, né? Hoje agora meu parceiro, eu conto muito com meu filho para me ajudar aqui em casa, né? Ele que é meu parceirinho, eu falo. Né, ele tem 6 anos, claro, tem as limitações dele, mas tem coisas já que ele já sabe fazer. Ele já sabe que tem que acordar, arrumar a caminha dele, dobrar o pijama, colocar debaixo do travesseiro, né? Então, o lixo já é uma responsabilidade dele aqui em casa. Ele sabe, quando eu falo, pega o lixo, aí ele já pega o lixo dos banheiros, entrega para mim, para colocar no lixão. Então, ele já tem várias responsabilidades e eu fico muito feliz dele estar fazendo do jeito dele. Agora, teve um dia aí que ele deixou cair, mãe, eu deixei cair o negócio, mas eu já vou varrer. Ele varreu do jeito dele, ele sujou mais. Ele conseguiu deixar mais sujo. Mas ele tentou, né? Mas ele tentou, ele fez do jeito dele, e eu acho que é isso que às vezes a gente não aguenta, né? Ai, não
vai piorar e você vai... Não, mas é um processo, gente. É um processo de aprendizado. A gente tem que esperar e deixar. E às vezes é a mesma coisa com o parceiro aí, quem tem alguém do lado aí para ajudar, você também tem que esperar, porque às vezes ele nunca trocou uma fralda, ele nunca cuidou de uma criança, porque às vezes a gente já, de pequena, né, já ajudava a mãe a cuidar do irmãozinho, da irmãzinha, a mãe já... Tem mães que não fizeram essa iniciação, por isso que a gente tem que mudar o nosso jeito e já deixar os nossos filhos, né, ajudarem em casa. Por que não? O homem não pode vir lavar uma louça, fazer fazer a comida? Tem que fazer. Então, lavar uma roupa, fazer uma faxina? Sim, tem que fazer. E agora eu assim, sozinha, assim, né, a única adulta da casa, eu tô super sobrecarregada. Eu tô assim, tem dias que eu tô no meu limite. Por isso que quando eu falo assim, não, agora é meu momento, vou sair, vou fazer alguma coisa, eu vou atrás para poder manter a minha sanidade. Senão eu fico louca. Não, e é importantíssimo, a gente precisa, né? Desse tempo de respiro, né? E tem uma coisa, né, que eu acho que assim, né, e aí eu acho que a gente entra um pouquinho no próximo tema, né, Liz, que a Liz já vai abordar, que é assim, hoje a gente tem pressa, né? Nós, mães atípicas, temos pressa. Então a terapia, o nosso tempo ele é tão curto, que a gente quer que tudo seja rápido, que a gente quer que tudo seja no tempo que eu deixei 20 minutos para aquilo. Gente, eu tenho 20 minutos, é 20 minutos, é 20 minutos que todo mundo... Hoje, tanta coisa para fazer. O custo do nosso tempo. Mãe típica e mãe atípica, tá? Porque eu no caso aqui, tenho vários. Como concilia tudo isso, né? E aí a gente cata e chega em determinado momento que a gente fala assim, né? Caraca, tá bom. E mesmo eu tendo uma rede de apoio, eu tô sobrecarregada, e as que não tem, quantas mulheres são abandonadas? Muitas que é o próximo, são abandonadas. Que já é o próximo tema, né? O abandono paterno. Quando eu estava montando a pauta, eu dei uma pesquisada e eu vi uma publicação da Andrea Werner, que ela falava, e já faz mais de um ano, que tem uma estatística que 78% das crianças com doenças raras são abandonadas pelos pais. E aí, assim, eu trabalhei na DEFAV, né, que é uma instituição para crianças com múltiplas deficiências, e quando eu fui fazendo a rematrícula do pessoal, eu trabalhei lá quase 2 anos. Eu lembro que eu gostava de escutar as histórias das mães para conhecer um pouco mais mesmo, né, tanto das crianças quanto das mães. Então, quando eu ia fazer a rematrícula, eu sentava e ficava conversando, perguntando como foi, para conhecer, às vezes chorava com mãe, e aí você conhece, seu mundo se abre, né, quando você conhece a história do outro. Mas muitas. Tem história assim que você fala, não é possível. Como é que pode? Tem história de pai que já era casado, tinha 2 filhos. Quando a terceira filha nasceu, por conta do AVC da mãe, a criança ficou com paralisia cerebral. O pai simplesmente virou as costas para a esposa que ele teve, uns 12 anos já de casamento, os filhos já pré-adolescentes que ele criou até então, porque ele disse que ele não estava preparado para ser pai de uma criança deficiente. Como pode, né? E qual é a culpa que a gente carrega em cima disso também, né? Eu ouvi muito esse caso, até vou citar alguns. Teve né, quando eu estava ajudando uma colega a se candidatar, né, no ano retrasado, e aí, conversando com as pessoas, né, uma senhora me contou que ela tinha uma conhecida e, né, ela casou com um rapaz, esse rapaz tinha 3 filhos, sendo um deficiente. Só que ele levou os 2, vamos dizer, normais, junto para a nova esposa. O deficiente, ele escondeu dela. Ele não permitia que os 2 irmãos falassem desse rapazinho. Era proibido, que se falasse, ele brigava. E teve um dia que um dos meninos soltou para ela. E ela falou, mas ele sempre me escondeu.
Tô sabendo que tem terceiro filho. Tem dois. Aí os irmãos falaram, falou, não, a gente tem um irmão, mostrou foto, mostrou tudo. E ela não tinha filho. Aí ela esperou o cara chegar em casa, ela colocou o cara na parede. Ela falou, bonito, você tem um terceiro filho, o qual é deficiente. Ou você assuma esse filho, traga ele dentro de casa, que ele vai ser muito bem-vindo, ou cata suas coisas e vai embora. Porque eu posso gerar um filho deficiente também. Então você vai fazer a mesma coisa que você fez com a outra esposa? Você abandonou ela porque você não foi homem suficiente para aceitar o filho? Falou que colocou ele na parede, fez trazer a criança. Só que teve de repente o apoio da família também, né? E outro caso, até minha mãe está aqui, ela até pode confirmar ou escrever alguma coisa, que foi lá na Clínica Cine, o Gabriel, né, ele brincava com um menininho autista, né, com um outro menininho autista, antes de entrar na terapia. E quem levava eram os avós, né? E quando eu não podia, minha mãe levava, né, para mim. E nesse dia, né, minha mãe não levou e o Gabriel ficou brincando com esse menininho, né? E a avó desse menininho chegou para minha mãe e começou a desabafar, né, falando que o filho dela não aceitava o neto deficiente, que ela, o marido, tinha que levar a criança nas terapias. Ela falou assim, olha, eu já tenho idade, eu preciso cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar da saúde dele, só que, né, ele não quer saber. E tem outros, né, que querem a nossa atenção, né? E ela, né, desabafou tudo. Quando foi né, na semana seguinte, pediu desculpa para mim, falou, peço desculpa à sua mãe, que eu nunca vi ela na vida, mas eu precisava desabafar de vó para vó. E ela falou, hoje as terapeutas chamaram o meu filho e minha nora para vir aqui, você vai ver. E quem vai na Clínica Cine aqui em Santo André, tem uns banquinhos lá fora, né, perto do estacionamento, e você faz o contato, né? Você acaba conhecendo e entrando um pouco na história das pessoas. Sim. E a gente que está nesse circuito, né? A gente acaba entrando mesmo nos outros universos e conhecendo. Tem pais que, por exemplo, saem da casa, mas ainda conseguem cuidar dos filhos, como o da Dara, né, Dara? Uhum. Então, mas vamos combinar que quando a pessoa, gente, não aceita, o problema não é na criança, não é na... tá com ele. É um problema que ele vai ter que lidar com isso um dia, quem sabe, a vida vai mostrar, a gente não sabe. Só que tem coisas que a gente não tem como fazer pelo outro, né? O outro tem que buscar conhecimento, tem que buscar entendimento e tem que querer aceitar ajuda. Porque quando você não consegue aceitar uma condição, uma situação que está ali para você, o problema está com você. Você tem que entender, aí administrar a situação. Então, assim, o que você perguntou, Lídia? Até esqueci que você falou antes. Eu falei que alguns pais realmente abandonam. Mas no seu caso, por exemplo, né, do jeito dele, nos dias dele, no que é a obrigação dele, o mínimo ele cumpre com você, né? Sim, mas sim, cumprem, né? Ele cumpre, mas tudo é uma luta, né? Nada foi também tão simples assim. Porque às vezes a gente pensa, deu tudo, foi flores. Não foi. Claro, quando você casa, você não casa para separar. Então, quando existe essa separação, existe também toda uma coisa que vem junto, né, gente? Aí até as coisas se acertarem, não foi fácil também para mim. E para ele também eu tenho certeza que não foi. Então, a gente tem que sempre tentar se colocar no lugar do outro e ver qual que é o bem maior. Qual que é o bem maior? São os filhos, né? A importância de vê-los bem. Então, a gente tem que fazer de tudo para ter uma relação boa. Eu acho, sabe? Mesmo que... Saudável, né? Tem que ser. Por conta dos filhos, porque é um vínculo que vai ser pro resto da vida. Não tem o que fazer. Então, mas o cara fez isso comigo, fez aquilo. Ok, foi com você. Esquece isso, né? Então vamos separar o homem e mulher e os filhos.
Porque esse negócio de mãe que fica falando mal do pai para a criança, eu sou contra. Fica falando que a criança, né, não deixa a criança ir, eu sou contra. Eu acho que é necessário. Se tem o pai, se o pai existe, tá ali, tem que ter esse convívio, é importante o convívio. E a gente tem que saber lidar com essas situações separadas. Não tá com algum problema, não tá conseguindo aceitar? Vai pro psicólogo, né? Aceita ajuda, peça ajuda, não tenha vergonha. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Não é vergonha. É muito pelo contrário, né? A gente precisa aprender. E assim, né? Existe uma diferença entre o abandono paterno e o divórcio dos pais. Né? Pais divorciados não abandonaram os filhos a princípio, a não ser que eles tenham realmente abandonado, né? Se eles simplesmente se divorciaram e continuam sendo pais, tá tudo certo. Agora, tem aqueles que simplesmente somem do mapa. Ler aqui um comentário, que eu vou esquecendo, porque é a primeira vez que faço isso, gente, desculpa. A Barros, editora oficial: o leão, quando tem filhotes que não agrada, rejeita, chega até a comê-los. É instinto. E o que nos torna humanos? É uma ótima pergunta, né? É justamente a capacidade de raciocinar e de ser diferente, né? De enxergar por outro lado. Agora, a consciência é uma coisa que cada um tem a sua, né? E a gente não tem como... Não dá para obrigar algumas coisas, né? Não dá para segurar... pegar pelo pescoço e falar, vamos, você vai fazer a sua obrigação. Falar assim, ame ele. Não, ame seu filho. É uma coisa que não dá, né, para obrigar ninguém. Amor é uma coisa que se tem ou se não tem. Empatia é a mesma coisa, ou você tem ou você não tem. Então é um lugar bem delicadinho ali, né? E assim, né, tem casos de pais que, na verdade, é melhor nem chegar perto, né? Se você pensar, o Nardoni, por exemplo, né, indo lá atrás, mas ele era pai da menina, antes não tivesse pego, né? Infelizmente, existe... A Érica até fala aqui, né? Por isso que eu sou a favor da mulher bem resolvida, né? Cadê? Não perdi. Tudo. É isso, né? A mulher ser bem resolvida. E assim, não é só a mulher ser bem resolvida, né? O casal ser bem resolvido. Porque também será também que não tem mães que abandonam? Tem. Né? Quantas vivências aí? Porque assim, será que de fato todas as famílias estão estruturadas para receber um filho? E aí eu vou falar nos dois universos, né? Eu tenho o universo da tipicidade, tem o universo do típico e tem o universo do luto, né? Então, eu vivi 3 vivências de maternidade. E são 3 vivências totalmente diferentes, mas assim, em algum momento, né? A gente não pensa em abandonar, em algum momento a gente não começa a olhar e falar, meu Deus, o que eu fiz na minha vida, né? Gerar as dúvidas. E assim, e é normal gerar, eu acho isso assim, eu acho que a gente tem que pôr pra fora que tá com alguma angústia, com alguma dúvida, ou que tá cansada, ou que tá estafada, porque a gente não é máquina. Sim. Né? E aquela coisa, né, eu acho que o pensamento e se eu não tivesse tido filho? Eu acho que é um pensamento que em algum momento da vida passa na cabeça de todo mundo. Porque, assim, vamos combinar a real, para a mulher, especificamente, e principalmente. A partir do momento que você tem o seu filho, você não é mais a mesma pessoa, né? Tudo muda. Quem você era e quem você é hoje. É outra coisa. Isso independente da criança ser típica ou atípica. A partir do momento que nasce o seu filho, eu acho que não é nem na gestação. Eu acho que é a partir do momento que ele nasce mesmo, você tá de cara com eles e você fala, meu Deus, esse serzinho depende de mim para tudo. E é ele que é prioridade. E você não tem opção mais, né? Porque até então você tinha a opção de falar, não, eu não farei isso. E acho engraçado, desculpa, eu não sei, e a gente nunca conversou nós 4 sobre isso, eu não sei a posição de vocês sobre, entrando num assunto bem polêmico aqui, mas quando as pessoas falam
contra a legalização do aborto, a gente escuta muito mas você pode se arrepender. Ninguém nunca fala, em lugar nenhum, que você pode se arrepender de ter tido filho. E quando você se arrepende de não ter tido filho, você ainda tem a opção de lá na frente ir atrás de tentar adotar e ser mãe, sim. Você é tão mãe quanto qualquer mãe quando você adota, né? Você também é mãe. Agora, quando você tem um filho e você se arrepende por ter tido e não por não ter tido, isso não tem volta. Não tem volta. Até o final da sua vida ou até o final da vida dele, ele vai ser seu filho. A não ser que você abandone. E aí, sim, é uma puta de uma sacanagem, né? Não, ou como hoje, né? Que também seria o nosso próximo tema, né? Vamos lá. E as que não abandonam? E as que não pedem ajuda? E as que estão sozinhas? Ou aquelas que não têm uma rede de apoio? Fazem o quê? Foi o que aconteceu durante essa semana, que infelizmente nós compartilhamos aí nas nossas redes sociais de 2 mães atípicas, né? Nós não a conhecemos, né? Nenhuma das duas, ficamos sabendo aí pela rede social, que agora ela está nos braços, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, elas estão em um outro mundo. É para a gente evitar de falar aquela palavra, até porque tem criança, né? Então, assim, por que essas 2 mães fizeram esse extremo? Como eu falei no texto, será que elas tinham uma rede de apoio? Será que os filhos eram incluídos na sociedade? Políticas públicas, nós não sabemos de qual cidade elas são, política de qualidade, ou eles eram excluídos da sociedade e até da própria família, e essa mãe, né, deixou entrar a depressão, o medo, a tristeza, todos esses sintomas negativos, né, no lugar dos bons, e fez o que fez, né? Muitos ficaram, por que essas mães fizeram isso? Gente, a gente não tem que criticar, porque a gente não sabe o que realmente aconteceu para elas fazerem isso, né? De repente, marido, de repente, até os próprios familiares que ficaram falando, olha, mas de repente teu filho não é autista, você que está inventando moda, você conseguindo. Né? Às vezes quem é de você está procurando pelo em ovo. Tem mais empatia com a gente do que quem tá junto, né? Fala, nossa, eu vou falar, tem família que às vezes faz um tumulto. A Sibeli acabou de falar, né? Isso daí que é a questão. Ó, a Sheila fala aqui, que quando descobriu que o filho dela era autista, o marido não aceitava e ficava falando para eu procurar outro médico. E disse que não ia, que nem ia procurar outros médicos e que ele tinha que aceitar. E agora ele aceitou. Mas assim, de fato, ele aceitou, né? E quantas outras pessoas... Vamos lá, aí o homem abandona. Aí eu vou me colocar talvez no papel da mulher. Aí eu tô com uma criança com deficiência. Hoje a vida financeira de todo mundo tá puxada, tá caro, o dinheiro tá caro. Aí você tem uma criança que tem uma alimentação seletiva. Aí você chega na casa de alguém e fala assim, mas meu filho só come danoninho. Vou dar um exemplo, danoninho. Meu filho só come danoninho. Aí a pessoa ainda se sente ofendida. Aí você chega em casa, a hora que você abre a geladeira, aí a pessoa vira e você chega em casa, abre a geladeira e fala, mas eu só queria um dinheiro para comprar um danoninho pro meu filho, e a pessoa vira e fala, mas tem que ser danoninho? Por que não pode ser da Batavo? E aí você se sente sozinha, você tá no universo sozinha, você não tem dinheiro para comprar um danoninho pra criança, você olha para aquilo e fala, que desespero que eu tô. E aí vamos falar, a gente tá no universo, essas mães eram de autistas, mas tem criança que se bate, tem criança que agride família, tem adultos, né? Tem pessoas de idade aí que já estão com filhos mais adultos, a Dara tá lá no CIV, a Liz também, acho que acompanhava bastante lá na DEFAV, que se tornam pessoas, às vezes o filho é maior que a mãe, né? Então a gente tem a sobrecarga financeira, a mãe já tá a gente tem a sobrecarga emocional. Da idade, a gente tem a... Porque assim, né? E um fato que é fato. As crianças crescem. Se elas não morrem, elas crescem. E por mais que mentalmente elas continuem crianças, em alguns casos, de algumas deficiências,
fisicamente elas são fortes. O Gustavo tem 1,05 m, ele tem 3 anos e meio. Ele é forte, ele me machuca, brincando. Ele vem brincar comigo, ele me derruba e ele me machuca. Ele é forte e ele só tem 3 anos e meio. Imagina ele com 35. Meu Deus. Não é assim. Não é romantizar, né? O que a gente está fazendo aqui dá. é não romantizar. Eu já tô né? pedindo arrego, porque a Yakine tá enorme. A Yakine já tá super grande e ela tá pesada. O que eu costumava fazer? Para não ter que ficar tirando toda hora a cadeira de roda do carro, né? Porque ela usa cadeira de rodas. Eu levava no colo, sabe? Coisa rápida, para não ter que ficar monta e desmonta, monta e desmonta. Agora não dá mais. Não dá, ela tá pesada. Então, coisas pequenas, que é tirar da cama para levar até a cadeira que fica para dar banho, eu já sinto minhas costas. Então, assim... Ela tá com 11, né? Tá com 11 anos. Então, assim, fica sobrecarregado mesmo. E ainda assim, não dá para fazer as coisas correndo com eles. Então, assim, você tem, às vezes, um monte de coisa para fazer e ainda tem essa demanda. E não ter uma rede de apoio, de repente não ter um psicólogo lá para você poder desabafar. Eu fui atrás de conseguir na USC, aqui em São Caetano, o psicólogo. Fiquei o ano inteirinho com o psicólogo, aí eu comecei a me descobrir até, sabe? Me descobri uma mãe aventureira, fui fazer rapel, fui fazer as coisas para poder colocar para fora. Mas eu fui atrás. E quem não consegue? E quem, de repente, na cidade não tem, né, esse apoio aí com um psicólogo, apoio, porque a gente precisa desabafar. Tem hora que a gente precisa falar com alguém. Ou não consegue organizar ainda. Porque eu, por exemplo, eu tinha começado a fazer de sexta-feira, né? Aí a gente começou a arrumar um trabalho fora de São Bernardo, de sexta-feira, que era justamente o dia da minha terapia. E de manhã o Gustavo vai para a escola. Como é que eu concilio, sabe? Levar o Gustavo para a escola, ir para o psicólogo em São Paulo, voltar a pegar o Gustavo na escola. Ou Tudo seja, bem, cuidar de si e cuidar do outro. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Como é que a gente pode se tornar personagem protagonista das nossas próprias vidas, depois da maternidade? Não só da maternidade atípica. Eu digo que, assim, ter filhos foi o que me mudou. Sim. Mas me mudou como nos aspectos do dia a dia. Mas, assim, hoje, tudo que eu falo, então, hoje eu virei aquela amiga mais chata. Hoje eu virei aquela pessoa que não tem amigos, tipo, porque se alguém senta comigo, eu já começo, nossa, gente, mas tem a hipoplasia, tem o não sei o que lá. Nossa, você tem que ver, a surdo-cegueira não é reconhecida. Mas, ó, aí eu entro naqueles assuntos, porque hoje é a minha realidade. E aí até as pessoas se afastam. E às vezes eu me afasto das pessoas também, porque eu vou chegar lá e a menina é amiga, né? Não tô falando mal da amiga, mas aí a amiga vira e fala, menina, fui pra balada esse final de semana, aí o cara era meio gordinho, não sei o quê. E aí eu tô pensando assim, nossa, né? E a Micaela vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que arrancar os 2 pés, e a pessoa falando da barriga do cara, pelo amor de Deus. Mas assim, até quando eu também vou ficar nesse papel, né? Mas como que eu consigo sair desse papel? E a Micaela, quando crescer, né? Como que vai ser essa questão de sair, de ir? Será que ela vai ter isso? Acho que a gente começa, que as pessoas se atentam, e até nós, quando éramos mais novas, antes de estar nesse mundo, se atentar a detalhes de, eu não gostei de tanto, tipo o Gu, a testa do Gu. O Gu tem cranistenose, ele fez uma cirurgia que não ficou boa, e provavelmente terá que refazer, que abre a cabeça dele e quebra a testa. Então ele tem aqui pontudo e ficou com um calinho aqui. E quando ele fica nervoso aqui, faz outro vão. Meu filho é lindo, mas eu enxergo que ele tem uma testa feia. Feia porque é diferente, é esquisita. Você olha e você fala, meu Deus, tem um calombo na testa dele. Como é que as pessoas de fora vão olhar ele se eu não refizer essa cirurgia? Né? Quando ele for adolescente, que ele for para balada e tudo mais, quanto ele vai ser rejeitado por conta dessa testa? Né? E mesmo nos amiguinhos, eu não sei. Eu não acho que a testa deixe ele feio. Particularmente, eu não acho. Mas eu enxergo o quanto ela é diferente. E depois que o último médico que eu passei, que é o melhor médico de cranistenose, a primeira coisa que ele falou quando ele foi olhar de perto, ele falou assim, ficou muito feio. Ninguém até então tinha falado pra mim, ficou muito feio. E isso pra mim me chocou, porque
Eu enxergo que ficou feio. Mas ninguém nunca tinha usado essa palavra para falar do Bu. Não Fere, sei né? que doeu. Não sei, não mas sei se fere. doeu a palavra certa. É um choque de realidade, sabe? E aí eu fico pensando quando as Confirmou que você pessoas já olham. sabia, tipo assim, confirmou. Ele confirmou que você já estava no seu subconsciente. Mas, É gente, que quantos choques de realidade a gente toma? externar isso para você, né? Quantos choques de realidade a gente toma? Essa é a pergunta. Porque assim, aí eu vou falar por mim, né? Eu tenho a Micaela, tenho o Lucas, tenho o Breno e tenho o Arthur. Aí já me fizeram a pergunta, como que você escolhe um filho e não escolhe o outro? Aí eu digo, eu não sei. Aí chegou um determinado momento da minha vida que é tudo tão maluco que a gente só acaba vivendo e seguindo o fluxo, né? Deixa a vida rolar e a gente... sexta-feira tem... Quantas de E aí, nós... aí a gente tira a nossa personalidade quanto ser humano, quanto mulher. A gente tira o nosso gostar. Hoje é aquela coisa assim, eu vou no shopping, vamos comer? Eu sirvo todo mundo primeiro, é McDonald's, pega 355 lanches diferentes, um gosta de queijo, o outro não gosta. E aí, na hora que eu sento para comer, todo mundo já terminou de comer, né? Eu me coloquei nesse papel também. Eu me coloquei nessa posição, me coloquei talvez em determinados momentos. Mas é assim, quando que a gente se torna protagonista das nossas vidas? Porque senão, será que também a gente não está indo nesse caminho da sobrecarga? E aí eu me pergunto isso, ontem eu conversei até com a Liz, né, sobre a situação, as da área Sibéria não estão sabendo, mas aí todo mundo julga a gente o tempo todo. Todo mundo julga. Se você não vai, se você falta um dia na terapia, você é irresponsável. Se você deixa de levar um filho para o médico, você é negligente. Se você deixa de... Se você cata, vira e não faz a tarefa da escola e não manda o vídeo da escola, você é a pior mãe do mundo. Peraí, e aí eu tô falando de mãe como a gente, mas assim, será que as pessoas enxergam que a gente também tem que tomar banho, que a gente precisa fazer xixi, que a gente é humano? Que a gente gosta de determinadas coisas, né? Porque também, a hora a gente vai no mercado, eu vou pegar essa bolacha que eu gosto, vou pegar esse gato que eu gosto. Sabe, parece que o que eu gosto vai ficando pra lá. Fica ainda se recriminando, né? Meu Deus, eu peguei isso. Nossa. Mas foi um salgadinho de R$1. R$1, não tem problema. Mas você vai se recriminar, às vezes nem vai comer. Não, sair de casa. Vai dar pro filho. Porque você vai estar com aquele peso na consciência. Você sai de casa, você compra um chocolatinho, e aí você fala, eu comprei pra mim e não comprei pro Gu, e agora? Vou comer, ele vai ficar... Ele nem sabe que esse chocolatinho existiu, mas você fica na cabeça com aquela coisa de, ai meu Deus. E por que a gente tem essas piras, né? Porque é colocado pra gente o tempo inteiro que a gente tem que abrir mão da nossa vida por conta do nosso filho. Não é à toa que a gente passa por isso. É colocado desde sempre. A minha mãe foi assim. A minha mãe é a pessoa que cuida. Cuidou da sogra, cuidou do pai, cuidou da mãe. Oi. Ela é uma cuidadora de todo mundo, né? E ela abriu a vida inteira, ela abriu mão das coisas pela gente. Cuida dos netos, né? Ajuda, fica com quando precisa, com meus sobrinhos também. Então, e eu cresci tendo ela como modelo. E admiro, e acho que... Mas a gente não tem que repetir, né? Não tem, é a mesma coisa. Eu aprendi ficando agora, né, mãe solteira, né, divorciada, que eu tenho que colocar prioridades. Isso foi até com a psicóloga. Prioridades do que eu tenho que fazer, porque quando eu me vi sozinha, assim, administrando, sem ninguém para dividir as tarefas de casa, eu falei, peraí, eu tava me embananando já toda, né? Então eu comecei a escrever, eu sou muito assim, eu preciso escrever. Então eu comecei a escrever um diário e listava as coisas que eu precisava fazer. Preciso fazer isso, eu preciso ir pro ginecologista. Como que eu fui pro ginecologista? Não tinha ninguém para cuidar dos meus filhos, fui com os dois. Entendeu? Fui cair aquilo e fui cuidar pro ginecologista, porque senão eu não cuidava da minha saúde, eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, como é que eu cuido deles? Então a gente se sobrecarrega, a gente vai se sobrecarregando por conta disso, porque às vezes a gente fica só cuidando e não acha o tempo
para cuidar da gente também. E é necessário, porque não dá pra gente fazer só cuidar do outro e falar assim, não, tá tudo certo, tô cuidando da Yakine, as coisinhas da Yakine estão em dia, ela tá indo pra escola, ela tá fazendo, né, as terapias, e você? Como você tá, mãe? E você? Então não dá. A gente tem que ver que a gente tem que equilibrar. Mas aí vamos sair desse papel de como você tá, mãe, e vamos entrar no papel assim, como você está, Dara. Então, Porque exatamente. como você está, Liz, como você está, Cibele. Não, mãe. Né? Porque a gente é mais do que mãe. Particularmente, essa é uma pergunta. Justo! Hoje eu tava conversando com a Liz e a pergunta que eu fiz para ela, e você? Como você, quanto ser humano, está? Né? E quantas têm o privilégio de ouvir essa pergunta? Eu faço essa pergunta para toda mulher amiga que eu descubro que está grávida ou que acabou de parir. Eu sempre pergunto como você está. Porque quando a gente tem um filho, quando a gente pare, todo mundo fala, que legal, que bom, que lindo, com saúde, maravilha. Como é que está o bebê? Todo mundo quer saber do bebê. E quem quer saber da mãe? É o primeiro momento da nossa vida, da nossa maternidade, que a gente, o primeiro tapão na cara que a gente leva. Porque a gente tá... Ai, eu tô com tanta palavrão na boca hoje, gente. Vocês não sabem. Eu vou dizer que, assim, isso é o privilégio de algumas. Porque, por exemplo, no meu caso, a primeira pergunta que todo mundo queria saber era assim, qual a droga que eu usei? Ou se eu casei com um primo. Porque você tem uma criança que fisicamente demonstra aquela tipicidade dela. E aí a pergunta é essa, né? Você é usuária de droga? Eu respondi muito. Eu estava no enterro do meu filho. Eu estava no enterro do meu filho, empurraram a minha mãe ao lado, ela estava do lado do caixão do meu filho, velando. Empurraram a minha mãe, chegaram do lado e falaram assim, nossa, gente, sejam empáticos. Olha, as amigas que estão aqui com nós, sejam empáticas. Tenham pelo menos respeito pela pessoa, sabe? Noção. Empurraram a minha mãe do lado do caixão e falaram assim, gente, eu tenho uma vizinha que teve um caso semelhante, uma mãe usava tanta droga. Aí a mulher olha pra minha cara, porque não sabia nem que eu era mãe, porque enterro em velório, em local público, qualquer um entra. Aí olha assim pra minha cara e fala, essa mãe aí, minha filha, deve ser daquelas que teve lá 70 filhos, que não tem responsabilidade. A pessoa não respeitou nem a dor da família que estava presente. Ela não respeita o ser humano. As pessoas hoje, cada um quer falar, e na hora que quer e não pensa, mas assim, e quem tá do lado, quem tá ouvindo, quem tá recebendo aquela sobrecarga de assim, mas até que da Micaela foi alguém olhar pra minha cara e falar, mas apesar de tudo isso daí, apesar de toda doença, primeiro que minha filha, ela tem deficiência e não doença. Né? Começa tem uma diferença. Apesar de tanta doença, até que ela é bonitinha. Ou o médico olhar pra cara da Liz e falar assim, testa dele, né, ficou feia. E o base disso pra gente, né? Olha, eu te confesso que a questão dele ter falado da testa não me incomodou dessa forma. Me incomodou mais uma vez que eu escutei de uma amiga me falar assim, seu filho não é autista, seu filho é lindo. E daí? E que tem o cu com as calças. Né? Ai, obrigada, Dara. Obrigada. É isso. O que tem? O que tem o cu com as calças? Gente, vamos abrir para falar palavrão. Eu tô precisada. Mas isso não é palavrão. Isso não é palavrão. Mas é coisa que se antes iam falar na frente do Gustavo falar. Não pode. Não, ele não tá aqui, ele tá lá em cima com o Fábio. A Érica, eu vou ler os comentários aqui pro pessoal, tá, gente? Só pra... A Érica fala, eu tenho a experiência de viver com algumas pessoas, graças a Deus. Tive a sorte de todos me ajudarem. Com o Tauan, mas descobri a mulher que há dentro de mim, que eu não sabia. E realmente a gente não se conhece, Érica, é verdade. A gente vai se conhecendo com o tempo. Meninas? Oi, tô vendo aqui, peraí, tô olhando o comentário também. Ó, liberaram o palavrão pra gente aqui, viu? O Gabriel não tá na live? A Barros, editora oficial. Vem ser escritora da Barros, Dara. Eu levo o Tauan pra ir cantar comigo quando dá. Érica Tauan. E tem um aqui que eu tava segurando e que sumiu.
Aqui, deixa eu ver. Não podemos abrir mão de algumas coisas que nos fazem bem. Eu tenho as minhas prioridades para aguentar o tranco. Mas tinha um Nossa, tem tanto comentário, gente, que delícia. Aqui, Eu conversei com a Dária sobre isso uma vez. E eu sempre que digo, se estou bem, nossos filhos estarão bem. Porque todos me taxam, porque namoro e caso demais. Ah, viva a sua vida. Ai, sumiu. Eu ouço isso o tempo todo. Parece que seu filho não é autista, ele é tão lindo. Sheila. Fia. Não, é muito... Lídia, e a gente tem que, né? E a gente tem que se cuidar, para cuidar aí da família. A gente tem um tempinho para nós. Eu mesma, né, por causa do mal súbito que eu tive o ano passado, eu arrebentei com a minha coluna, arrebentei com a minha lombar, com o meu nervo ciático, e os neuros falaram, você tem que fazer academia, fisioterapia, né? E eu fui para academia aqui perto da minha casa. Então, na época o Gabriel estava indo para a escola, deixava ele na escola e ia para academia. Aí entrou, né, a época de férias escolares. Ia junto comigo na academia, né? Porque como eu vou bem cedo, então é super vazio. Lá a academia, uma academia super família. As pessoas amam o Gabriel, né? Até pergunto por que ele não foi. Né? E isso é muito importante para mim, né? Tirar pelo menos umas 2 horinhas, agora com a volta às aulas, eu levo ele para a escola e já vou para a academia, mas tirar pelo menos de 2 horinhas para conversar outros temas, ver outras pessoas, sair um pouquinho, né, da nossa realidade, está fazendo tão bem e é importante. Mas eu não tenho condição para ir para academia. Ok. Tira o tempo para você assistir um filme, né? Qualquer filme na TV, né? Tira aquelas 2 horinhas, 3 horinhas, uma vez por semana, o filho está na escola, larga a vassoura, larga a pá, larga o prato sujo na pia, né? Que se dane o prato. Cuide de você. Isso aí. Deixa a mosca. Concordo, coisa para você ficar bem espiritualmente, emocionalmente e psicologicamente, para você depois aguentar o baque que vai vindo, né? Então, tem várias coisas. Posso pular pro... né? Pode. Entrando, porque a gente já está se tendo para variar. Mas que eu acho que entra nisso que a Cibele está falando, a cobrança vem do outro ou somos nós que nos cobramos? A gente até já falou sobre isso mesmo, né? A gente se cobra muito. Claro que a gente se cobra e o outro também cobra. Eu acho que a gente se cobra porque a gente sabe que também a gente é cobrado o tempo todo, gente. A gente não tem respiro. A gente é cobrada da família, a gente é cobrada de todo mundo. Até quem não nos conhece se acha no direito de cobrar a gente. Eu, às vezes, andando na pracinha com a minha filha, a pessoa fala, mas o que você faz? Você leva ela no fisioterapeuta? Eu sou obrigada a falar para uma pessoa que eu não conheço, acabei de ver, entendeu? Primeiro que eu estou num momento de prazer com a minha filha, né? Tô ali brincando com ela na areia, no chão, de repente vem uma pessoa e quer... por favor, gente, o pessoal às vezes, gente, perde a noção. E aí, a gente... Eu acho que muitas vezes. Muitas. E aí, por isso que tem muita mãe que para de sair, porque não aguenta lidar com o outro, né? Porque o outro chega assim, invade a sua vida e acha que você ainda tem que responder com calma, tranquilamente. Eu sei que, assim, ultimamente eu tô muito boazinha. Eu respondo, ainda converso. Mas tem dia que você não tá legal para responder, para ter uma visão dessa. Você leva sua filha no fisioterapeuta? Peraí, acabei de conhecer, eu sou obrigada a falar o que a minha filha tem, o que eu faço, se eu levo, se eu não levo, se dá satisfação, sabe? Então, eu tô no meu momento, eu gosto de falar sobre isso, de repente aí as pessoas até ficam assim, nossa, que mulher grossa, né? Grossa, né? Que grossa. Então, não, é que assim... todo mundo tem a curiosidade, né? É muito fácil as pessoas olharem a vida do outro e dar o pitaco, né? É muito fácil. Eu chego assim, pra mim, principalmente, eu tenho isso muito com o médico, porque eu tenho uma rotina médica intensa, né? O médico olha assim e fala, mas tua filha não tá fazendo? Por que ela não tá no tratamento? Gente,
faz 2 anos que eu tô na fila esperando o tratamento. E ele não quer saber. Aí essa semana eu passei com o Lucas, uma pessoa olhou pra mim e falou assim, mas ele precisa logo começar com a fisioterapia. Aí eu olhei pra médica e falei assim, eu entendo, a avaliação dele vai ser em abril. Aí a médica olha pra minha cara, por que você não paga uma consulta? Oxi, se alguém quiser comprar um rim, eu tô vendendo. Eu tô vendendo, Vai porque eu não acabar tenho mais em o que fazer. 27 segundos. O que falta? A gente abre outra. Anfitriã, Falta... a gente falou que ia ter gestão de tempo nessa live. Vamos. Mas eu vou abrir outra, tá? Porque ainda falta metade. A gente fala demais. Se anfitriã é você, você tem que cortar o povo. A mulherada tem língua solta.